Eu estou em Cesareia Marítima. Você já deve ter visto no programa Evidências um programa que eu falo de Cesareia da época de Herodes, da época do apóstolo Paulo. É do outro lado, mas a cidade continuou crescendo depois dos tempos apostólicos. Essa parte onde eu estou aqui já é do final do primeiro século, início do segundo século depois de Cristo. Nesta época, os soldados romanos tiveram o costume de adorar uma divindade em especial que se tornou o patrono do Império Romano e dos soldados, do exército romano. Essa divindade é justamente a que está brilhando sobre mim aqui, o Sol, o Deus Sol, chamado então de Mitras. Esta religião do mitraísmo, a adoração ao Sol, veio da Pérsia e chegou até Roma e acabou conquistando o coração dos soldados romanos que tinham no Sol o seu patrono. O santuário de Mitras está bem atrás de mim aqui. Há vários desses aqui. A primeira coisa que chama atenção quando você encontra um santuário ao Deus Sol, chamado Mitraeum, é que ele geralmente é um nicho muito simples, escuro, mas de propósito. Por quê? Quando o soldado estava lá na escuridão, havia no teto, imagina que naquela época o teto vinha até aqui, tá bem? E no teto havia uma pequena abertura com uma entrada onde a luz do sol iluminava lá dentro, diretamente no altar. E nesse altar eles ofereciam sacrifícios ao Deus Sol e tinha uma inscrição: o Sol invencível, o Sol que não pode ser vencido. E com este labro, com esta insígnia, o Sol invencível, os soldados romanos saíam para a batalha. Então eles nunca entravam numa luta armada sem primeiro pedir proteção ao Sol. Aconteceu que esse culto ao Sol que iniciou em Roma, trazido, como eu disse, desde a Pérsia até o Império Romano e que cativou o coração dos soldados, esse culto ao Sol, chamado de mitraísmo, acabou se estendendo para a população romana de modo geral e se tornou muito popular no quarto século, na época de Constantino. Pois bem, Constantino, então, quando assume o poder, ele tinha alguns elementos básicos dentro do Império que eram oponentes entre si, mas que ele tinha que, de alguma maneira, unificar para poder governar sobre eles. Um desses elementos, é claro, seria o próprio Império Romano, que já era esfacelado em vários caminhos. Outro elemento seria o judaísmo. Outro, o cristianismo, que além de estar crescendo muito, tinha muitos membros que eram convertidos por esposas de oficiais romanos e de políticos romanos que também eram simpatizantes ou conversas ao cristianismo. Portanto, brigar com esse movimento chamado cristianismo não seria uma boa ideia. Brigar com os judeus também não. E como Constantino fez então? Num dia, ele estava batalhando contra o seu irmão Maxêncio. Ele ainda estava lutando pelo poder nessa época, ele ainda não havia assumido o trono de Roma. Roma estava sendo disputada por 4 pessoas, por exemplo, pelo menos, que queriam o trono. E quando ele estava batalhando com um dos seus opositores, Maxêncio, Constantino caiu de repente do seu cavalo e disse ter ficado quase cego com uma luz que ele viu. Os soldados ficaram entusiasmados porque ele caiu olhando para o sol e falou: tive uma visão, tive uma visão. Como Constantino era um bom político, ele contou essa história em 2 versões. Para os seguidores do deus Mitras, do sol, ele disse que o deus Mitras apareceu para ele através do sol. Para aqueles que não adoravam o mitraísmo, ele contou outra versão. Ele contou que Jesus apareceu para ele no sol. E ele diz que no sol ele viu Jesus, ou Mitras, e um labro que dizia in hoc signo vinces. In hoc signo vinces, traduzindo, seria sobre este símbolo vencerás, ou neste símbolo vencerás. Então, depois disso, ele fez no escudo de vários soldados, de vários dos seus atendentes, o símbolo do sol. E misturou o símbolo do sol com o símbolo da cruz. Esse símbolo é mais ou menos parecido com aquele que você vê em alguns lugares religiosos, que você tem um P e um X embaixo do P. Na verdade, esse monograma do P e do X é a abreviatura do nome Christos em grego. Mas, ao mesmo tempo, esse monograma, dependendo de como ele é desenhado, se assemelha muito com o asterisco, que era o símbolo do deus Mitras, o deus Sol. Assim, houve uma fusão, um sincretismo, trazido por Constantino, entre cristianismo e mitraísmo. E em virtude disto, muitos começaram agora a celebrar o dia Solis, o primeiro dia da semana, Sunday em inglês, como dia de guarda, como dia santo, o dia que então passou a ser a comemoração da ressurreição de Cristo, mas que na Bíblia era o Shabat, o sábado. Por isso que muitas pessoas hoje, a maior parte do cristianismo,
guardam o dia do sol, o primeiro dia da semana, o dia do deus Mitras. Esta é a história da guarda do domingo. Eu sei que muitos evangélicos não aceitarão essa explicação, mas ela é histórica, eu não tenho outra para dar, tá bem? E aqui nós temos então uma adoração ao deus Mitras. Eu sei que alguém pode falar, mas antes de Constantino você já tem aqui e acolá alguns pais da igreja que mencionam a guarda do sol, do dia do sol, por exemplo, Justino, Marte. Mas se você olhar bem ali, o que os cristãos fizeram até Constantino não foi guardar o dia do sol, não. Justino, para começo de conversa, era helenista e tinha um cunho antissemita na sua linguagem. E muitos daqueles cristãos que pararam de se reunir no sábado para se reunir no domingo, o fizeram tão somente para não serem confundidos com o judaísmo, e não porque eles entenderam que Cristo havia trocado o dia de guarda do sábado para o domingo. Foi uma questão de antissemitismo. E para você ver que isso que eu estou falando é verdade, até o Vaticano aceitou isso. Samuel Bacchiocchi defendeu nos anos 70 a sua tese de doutorado na Pontifícia Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica de Roma, dos jesuítas, a Gregoriana de Roma, lembrei agora, Pontifícia Faculdade Gregoriana de Teologia em Roma, uma tese onde ele mostra que todas as evidências de guarda do domingo antes de Constantino, na verdade, eram apenas um símbolo do antissemitismo que alguns autores cristãos tiveram e da vontade cristã de não ser confundida com o judaísmo, e não uma consciente compreensão da igreja de que o sábado fora trocado pelo domingo. A própria Gregoriana de Roma aceitou o argumento e o Papa da época deu uma medalha de honra ao mérito para Samuel Bacchiocchi como sendo um doutor summa cum laude, ou seja, que conseguiu o grau máximo que poderia dentro do doutorado ali com todas as notas que ele tirou. Então você vê, até o Vaticano admite o que eu estou falando para você aqui, não é invencionice de adventista. E aqui está o início desse culto ao mitraísmo que acabou gerando a guarda do domingo em muitos países cristãos que nós temos ao redor do mundo. Um abraço para você.